Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, minhas aleluiadas. E os meus amigos, irmãos, servos de Deus. Vai tudo bem com vocês? Espero em Cristo que vocês estejam bem. Eu estou bem, em nome de Jesus. Mas eu lhe convido, assim como o Senhor me convidou, bem mais cedo, para remover de uma vez por todas a cera do ouvido. Como assim, missionária Alessandra, remover a cera do ouvido? Mas o meu ouvido é limpo. Epa! A cera aqui é espiritual. A cera aqui pode ser uma barreira que você nem sabe que ela existe, mas que você capta no ar as coisas que não te levam a ouvir, a entender, a discernir o falar de Cristo. Vamos conosco com mais um Pão Diário. Hoje é 21/2/2026 e eu convido você a abrir a sua porta em nome de Jesus para que possa entrar mais um Pão Diário para a glória de Deus. Abrindo um parênteses aqui, quero mandar um abraço caloroso para minha amiga e irmã missionária Denise, lá no Rio Grande do Sul. Que Jesus te abençoe, coração. Deus é contigo. A luta pode estar travada, mas o general está trabalhando. Também para minha amiga e irmã Cirlei, ô glória, mulher temente. Eu digo que ela tem uma perseverança de Dorca, porque grande é a batalha, filha. Mas o Senhor te escolheu. Tu és ungida e lavada pelo Cordeiro de Deus. No livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 17, o apóstolo Paulo, esse lindo, glorioso, cheio da graça, nos escreveu: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem e fiquem livres da boca do leão. Todos os gentios a ouvissem. Por quê? Porque a fé é um dom. Ela vem pelo ouvir. Por que será que quando a gente ouve algo ruim, o nosso consciente ou inconsciente, ele absorve mais rápido e fica martelando no nosso tímpano? Fulano fez isso, nunca vou esquecer. E quando você ouve a palavra de Deus, você sabia que a cera espiritual, ela absorve para que não chegue no seu intelecto de funcionamento, raciocínio, para você não ser liberta ou curada? Vamos ao 18. E o Senhor me livrará de toda má obra e guarda-me para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Gente do céu, todas as nossas batalhas, ela começa na mente. E conversando com pessoas, graças a Deus, que foram libertas depois que Deus arrancou a cera espiritual, que pode ser um alerta que a pessoa não ouve, não se concentra. Às vezes é o mental da pessoa que não acompanha. Segundo, é espiritual. Há muitos diagnósticos como esquizofrenia, mas unge no ouvido, sopra, porque Deus não levantou, não chamou surdo para ouvir, para pregar e nem tampouco para fazer a obra. Todos aqueles que Deus chamou têm uma boa audição. Agora a audição tem que estar temperada, aguçada, abençoada, consagrada, orada e limpa.
E eu conversando com um rapaz ontem, a gente teve uma oração maravilhosa no finzinho da tarde. E ele me disse: missionário, faz 6 anos que eu estou dentro da igreja. Até faço a obra de Deus, ouço toda palavra, mas não absolvo. Aí Deus me deu esse pão diário de hoje. Eu digo: como assim, querido? Você ouve eles, eu ouço toda palavra, só que eu não absolvo e não consigo raciocinar em cima da mesma. Por exemplo, a senhora me deu uma palavra aqui. A palavra que eu dei a ele foi até Jeremias 1,19. Que muitos pelejarão contra ele, mas não conseguirá destruir o chamado que Deus tem na vida dele. Porque ele já passou por facada, já passou por traição, já passou por roubo, já passou pela miséria total e ele se levantou da cinza com a força bruta. Eu digo: pega a palavra que muito se levanta contra ti. E hoje quem se levanta contra ti é você mesmo. Porque você não ouve o que diz a palavra de Deus. O que é que a Bíblia diz em Crônicas 14:7? Ah, se o meu povo me ouvissem e se humilhasse. Por quê? Porque nós, muitas das vezes, tapamos os ouvidos para não ouvir verdadeiramente a santa e bendita palavra de Deus. Então, você pode estar com a cera espiritual que você até ouve, mas você não tem um raciocínio lógico, mas você não tem a agução de discernir. Então, discirna que o seu ouvido, ele é uma porta, assim como o umbigo, assim como os olhos, assim como a boca, como o nariz, tudo isso são portas. E o ouvido, mais ainda, por quê? Porque ele vai tinir nos tímpanos, você vai diferenciar o som, você vai diferenciar as palavras e você vai engolir, porque elas vão entrar, leva para o coração, leva para o espírito e leva para o mental. Por isso hoje você pede a Deus, onde é que essa cera está alojada? Se ela está na porta da audição, se ela está na porta do tímpano, ou se ela está na porta do ouvido natural. E concluindo o que eu conversei ali com ele, eu digo: você sente zumbido no seu ouvido? Ele: sim. Eu digo: você também ouve vozes, né? Quando você está dirigindo. Ele: sim. Eu digo: então você tem que ungir no seu ouvido, vai tomar banho, pede a Deus a voz do Espírito Santo. Não obedeça essas vozes que você ouve, que não é de Deus. São vozes confusas, que o inimigo sempre manda você fazer o que não presta, balançar a cabeça e principalmente roubar a palavra santa do Senhor, para que você não venha ser liberto em nome de Jesus. Muitas das vezes ouvimos músicas do mundo e elas são absorvidas com mais naturalidade, certo? Por quê? Porque há uma demanda de frequência que o ouvido natural ele absorve. E muitas das vezes você ouve um hino de sangue, de adoração, de clamação, e você não consegue absorver. Porque tem alguma interferência no mundo espiritual ou até mesmo no natural, que o seu cérebro não capta aquilo que Deus quer para você. Por quê? Porque é salvação em glória. Mas hoje é o dia que Deus escolheu para limpar, para curar, para tirar toda a cera, todo o impedimento, toda a pedra, todo o embaraço da sua audição, em nome de Jesus. Não dê ouvidos à voz do mundo, dê ouvido à voz de Cristo, onde ele diz na sua palavra: a fé vem pelo ouvir. Ouviu que você tem fé, você tem fé. Você é escolhida, você é linda, você é lindo, você pode, você foi chamada. As suas mãos têm unção, o seu coração é bondoso, a sua vida vai mudar. Você é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Não importa a palavra
que te lançaram, que você não vai, que você não é, que você não pode. Você pode, você vai chegar onde o Senhor Jesus determinou que você vai chegar. Tira do meio esse eu não posso, eu não sou, eu não era. A palavra de Deus tem mais valia, é mais poderosa, é sobrenatural. Então ouça o que diz o Senhor para você. Você é especial. Agora se limpe, se purifique e abra bem a sua audição. Ontem tivemos muito respaldo positivo, graças a Deus, do Pão Diário, né? Sobre a função das mãos. Que Deus abençoe cada pessoa que recebeu. Tudo é pela fé. E se você tem fé e crê, a palavra se materializa e ela se faz presente na sua vida. Mas para isso tem que ter fé. Tem que crer, tem que querer e tem que repetir e aplicar para a glória de Deus. Agora, pegue a sua mão esquerda, coloca sobre o seu ouvido esquerdo e a direita sobre o seu ouvido direito. E ouve e repete comigo: Senhor Jesus Cristo, nas minhas mãos tem poder. Eu coloco sobre os meus ouvidos para que o Senhor remova toda ser espiritual, toda voz do inferno que não é a tua, toda confusão mental que entra pela minha audição. Queima agora, Senhor, esse ouvido que não para de doer, que essa porta seja aberta para absorver a palavra do céu, a profecia do céu, a oração que Deus manda através dos santos. Por isso, Senhor, capacita a minha audição, capacita a minha audição espiritual, remova toda ser espiritual, carnal, todo som que não é captado para o céu, seja removido. Toda legalidade que eu abri através dos sons, das frequências, que não me leva à salvação, Senhor, limpa, purifica. Tem pessoas que vai dar um zumbido no ouvido. É o Senhor tirando lá do profundo algo que estava guardado, que te dividia entre a fé e o mundo, entre Cristo e os prazeres da vida. Então o seu ouvido, ele é uma porta, porque você vai raciocinar que o Senhor dos Exércitos, ele vai colocar o dedo aí agora, sente o dedo de Cristo e vai transformar num efatá. Oh, xerebecante manaia, xurequerras. Haja um efatá de Deus na mente. Mente que só produzia morte, cai por terra. Mente que só produzia palavras negativas, palavras desconstrutivas, cai por terra pelo sangue de Jesus. Ouça a voz do Senhor que diz: agindo eu, ninguém vai impedir de você discernir entre a fé e o mundo, entre o amor e a razão, entre a busca e a entrega, entre a alegria e a dor. Capta agora palavra de vida, palavra de unção e palavra de regeneração em nome de Jesus, e você verá que a sua oração vai fluir, o seu louvor vai sair com mais impacto e a graça de Deus vai se manifestar através da sua garganta, porque você ouviu, captou, assimilou, raciocinou e pensou. Seja abençoada, que Deus abençoe a sua garganta, abençoe a sua boca, abençoe os seus olhinhos lindos e principalmente o seu ouvido. Lembrando que os atendimentos virtuais é por marcação. Você me diz o seu horário, o tempo e a gente vê o melhor horário para você em nome de Jesus. Aniversários do dia. Todos os aniversariantes, que Deus abençoe sua vida grandemente. Clama a mim, responde-te-ei e anunciarei coisas grandes. Fique debaixo do sangue do Cordeiro de Deus. Você é mais que vencedor. Vamos nos aleluiar?
porque o grandão da Galileia, ele vai te abraçar. Mulher, não chora, tu és escolhida e a vitória é nossa.